Seja bem-vindo ao ABC da Família. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo até ao final deste programa. Um programa voltado para a família, que o ajudará a trazer de volta bons valores morais que servirão de base e também ajudarão a desenvolver um forte vínculo familiar através da Palavra de Deus. Neste programa vamos falar acerca de vários tópicos relacionados com a família. São ensinamentos baseados na Bíblia e onde entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa família. Com o ABC da Família vai aprender mais de como Deus determinou que as coisas devem funcionar para que a sua família tenha sucesso. Ao longo do programa vai assistir a mensagens da Bispa Cristal Tadeu, esposa do fundador do Ministério Maná, uma mulher de Deus incontornável no Ministério Maná. Ela é considerada por muitos uma mulher cheia de sabedoria, convidada constantemente como oradora principal em convenções, seminários e eventos especiais evangélicos. A mensagem de hoje tem como título A Família nos Dias de Hoje. Esta mensagem vai dar-lhe uma perspectiva diferente em relação a si mesmo e em relação à sua família. A Bispa Cristal Tadeu, através da Bíblia, vai nos ensinar qual é a vontade e conceito da família de acordo com a vontade de Deus. Ensinamentos que devem ser aplicados ainda hoje, que são atuais. Vamos então assistir a esta mensagem. Até já! A família nos dias de hoje. Sabe, nós falamos sobre a família e, claro, nós falamos a ideia ideal, que seria um homem que casa com uma mulher, depois há filhos e pronto, temos aí a família. Mas, na verdade, nós vivemos numa sociedade que isso não é para todas as pessoas. Há muitas pessoas que têm uma família partida, houve um divórcio, a pessoa está sozinha a educar os seus filhos, ou então um dos dois morreu, então uma pessoa que ficou sozinha tem que educar os seus filhos, fica com responsabilidade extras. Depois também há casamentos que é um segundo casamento de um ou de dois, então se junta, começa uma nova família, mas muitas vezes há filhos do primeiro casamento de um lado e do outro lado, então é uma família, na verdade, bastante complicada. E nós vivemos nesses dias de hoje onde isto é muito comum de acontecer. Uma família assim ideal que nós vemos na Bíblia, que Deus assim, qual foi a ideia de Deus, na verdade, cada vez mais isto parece uma coisa mais raro a acontecer. Enquanto que eu era criança, né, andava na escola, então nos alunos todos ou na escola toda, quer dizer, só havia talvez um ou dois que tinham os pais divorciados, quer dizer, não existia isso. Entretanto, hoje em dia parece que é muito raro quando os pais, né, as pessoas vivem numa família onde os pais estão juntos e é primeiro casamento e não há outras combinações, outros filhos de outro casamento, etc. Então, nós vivemos nesta realidade. Agora, a verdade é assim, a palavra de Deus sempre funciona, sempre. Deus é fiel à sua palavra, quando nós fazemos a nossa parte, Ele sempre faz a sua parte. E, em primeiro lugar, só quero falar um pouco sobre aquela pessoa, esta família, onde só está um dos pais, né? Alguém morreu, ou então divórcio, então fica um, e depois há os filhos, e esta pessoa fica sozinha com os filhos para educar, sozinha com os filhos para pagar todas as contas, está sozinha para tomar conta de casa, das comidas, estas coisas. Na verdade, uma família desta é complicada. É muito duro para a pessoa que está sozinha e sozinha tem que educar, não apenas educar os seus filhos, mas tem todas estas outras coisas. Tem que haver dinheiro, tem que trabalhar, mas também tem que tomar conta dos filhos, tem que limpar a casa, tem que haver comida, é muito. E, na verdade, esta pessoa está a fazer o papel dos dois, tanto de mãe como de pai. E não é nada fácil. Mas sabe, para Deus, Ele é o nosso Deus e Ele supera todas as nossas necessidades. Então, mesmo quando você talvez está numa situação desta, e é muito complicada e você anda cansada, é um peso acima de si. Então o meu conselho é que você entregue a sua vida em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar
pede a Deus ajuda. Pede a Deus ajuda para que Deus lhe mostre, né, a palavra de Deus, para que você coloque Deus em primeiro lugar de sua vida. Sabe, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós vimos isto em Mateus 6,33. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depois também diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Deus fala aqui, aliás, foi Jesus que falou isso, ele diz: ponha Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, na verdade é como que nós dizemos: Deus é o Senhor, Ele é que manda nesta família. Esta família que não está completa, onde falta o marido, onde falta a esposa. A família não está completa, mas quando a pessoa convida, Deus está presente neste casamento e coloca Ele em primeiro lugar, então nós podemos dar este peso a Deus. E colocando Ele em primeiro lugar, o que é que vai acontecer? Ele vai tomar conta de nós. Isto é que diz assim: todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Deus vai fazer? Deus vai lhe dar sabedoria. Deus vai lhe dar energia extra para que você consiga fazer o seu trabalho e, na verdade, um trabalho em duplicado. Deus vai dar esta sabedoria. Então, quando nós sabemos isso, e depois também Deus diz assim: e não vos inquieteis pelo dia da manhã. Sabe, quando a vida é difícil, quando uma pessoa vive numa família que está com esses problemas, então é importante que a pessoa entenda: viva cada dia. Hoje está complicada, há os problemas, mas amanhã há outro dia. Então entrega todas as suas preocupações a Deus. Deus vai tomar conta, Ele vai resolver. Vai resolvendo. Então não fica preocupando como é que vai ser amanhã e depois outra semana temos isto, temos estas contas. Porque está complicado, então viva dia após dia, vendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. E Deus lhe vai dar sabedoria, lhe vai ajudar. E Ele vai suprir a sua necessidade, Ele vai colocar na sua família aquilo que falta. Você talvez senta-se incapaz. Senta-se incapaz porque não há pai para os seus filhos. É tão importante que os filhos tenham um pai. Mas quando você coloca-se diante do trono de Deus, então Deus vai ser aquela pessoa que vai tomar conta dos seus filhos. Ou então Ele vai fazer que há uma pessoa da família, o seu irmão, por exemplo, ou alguma pessoa, né, que vai estar também presente nesta família, que vai também ajudar, para que os filhos também tenham assim uma pessoa para também se olhar para esta pessoa. Quando há falta do pai, que eles olhem para esta pessoa com um tipo de pai, que ensina certas verdades, que ajuda essas crianças também. Então Deus, Ele é capaz. Deus faz o impossível. Entretanto, agora vamos então falar sobre um outro caso, quando há um casamento, né? A pessoa já está no segundo casamento e há filhos de um casamento, há filhos do outro. Então, na verdade, isto é um casamento onde há um passado. Não é como que começar um casamento com duas pessoas e vêm sozinhas, né? Essas pessoas começam a construir. Mas estas pessoas, eles vêm, ou um ou dos dois, já de um casamento anterior. Já têm filhos de lá. Então, quando eles começam a sua família, na verdade, não é muito fácil. Porque eles não começam sozinhos. Eles não têm este tempo de adaptar só o casal. De decidir como é que eles vão viver, assim devagarinho, com mais tempo. Não tem esse tempo, porque já estão esses filhos, o filho do outro, e depois também temos a ex-mulher, o ex-marido, e temos muitas outras situações, na verdade, que a pessoa tem que confrontar e tem que aprender a viver com isso. Então, especialmente numa família destas, é muito importante que nós colocamos as hierarquias, as prioridades certas em todas as áreas. Isto é muito importante e tem que ser feito logo. Enquanto num casalinho, quando vai casar, a pessoa vai conseguir implantar as coisas, porque primeiro é só o marido e a mulher e depois mais tarde tem o filho, então a pessoa tem mais tempo para aplicar, implantar as hierarquias, a maneira como é que vão fazer. Quando um casal dessas se junta, né, e vem com bagagem de trás, por dizer, né, vem com filhos de trás, então eles têm que tomar decisões muito rápidas já logo desde o início.
para que não há confusão. Porque muitas vezes, por causa do ex-marido, da ex-esposa, né, há confusão por causa de dinheiro, uma tem que pagar dinheiro, a outra devia pagar, não paga, e depois o filho vai visitar lá, está o fim de semana lá. Então, há muitas situações. Então, é muito importante que uma família desta tome as prioridades muito certo. Agora, também para dizer, não existe nenhuma família perfeita. Mesmo uma família que não tem um passado, né? Esta família não é perfeita e esta nova família também não vai ser perfeita. E às vezes é complicado porque os dois vêm de um passado e às vezes estão magoadas, né? Normalmente estão magoadas porque uma foi traída, sei lá, acontece muitas coisas que aconteceram. Então, é muito comum que um dos dois, né, ou dos dois, estão sensíveis em certas áreas. Não tem muita paciência lá, porque isso faz-se lembrar do passado. No passado onde que foram traídos, no passado onde que aconteceu isso, onde foi abuso, ou todo tipo de coisa. Então, na verdade, também o casal tem que entender que tem que haver uma paciência, um tempo para também criar esta confiança no casal, criar esse tempo que se vai adaptando, sabendo que não é uma situação normal, né? Não é o ideal, mas quando Deus está no assunto, tudo é possível. Nada é impossível. Então, mais do que nunca, aí é importante que a pessoa coloque as prioridades certas. Então, em primeiro lugar, tem que estar Deus. Se Deus não está em primeiro lugar, então isso vai dar um desastre. Você não vai conseguir, vai ser uma confusão atrás da outra. Deus tem que estar no primeiro lugar desta família. Quer dizer, nós sempre fazemos o casal decida, nós fazemos as coisas à maneira de Deus. Vamos à igreja, domingo, toda a gente vai à igreja, nós honramos a Deus. Então a pessoa decide fazer as coisas à maneira de Deus. Quem manda, quem está em controle dessa família, quem é em primeiro lugar, é Deus. Muito importante. Depois, em segundo lugar, há o marido, e depois há a esposa. E depois há os filhos. E às vezes aí há uma complicação, porque imagina que o marido tem filhos, mas os filhos não são filhos da mulher. Então, às vezes, o marido ou a esposa, né, ao contrário também, tem dificuldades a colocar o marido acima dos filhos. Então, às vezes, porque o filho, pois é o meu filho, vem lá do passado e muitas vezes quando está com problema, ela, por exemplo, coloca o filho à frente do marido. À frente do marido porque é o filho dela. Não é o filho dele, mas é o filho dela. Então, é muito importante que o casal decida assim, em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está o marido. Não está nenhum dos filhos. Nenhum do filho, nem de um, nem do outro, nem o filho que é dos dois. Quando eles depois têm filhos, nenhum. Em segundo lugar, primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está o marido e depois a seguir está a esposa. Este é o mais importante. Estão a construir uma família, mas em primeiro lugar estão a construir este casamento. Porque todos estes filhos, todos eles vão crescer e um dia vão sair da casa. Mas o casal fica. Eles, na verdade, eles estão, esta união. Então, eles têm que se adaptar, eles têm que se dar bem, eles têm que gastar tempo junto. Porque enquanto um casalinho que se casa, que não tem um passado, pronto, gasta tempo junto, estão sozinhas. Nesse caso aí, porque há os filhos, às vezes acontece que os pais, né, o marido e a mulher, passam muito pouco tempo sozinha e às vezes não dá muito tempo. Então, é importante que vocês gastem tempo sozinha, sem passado nenhuma, para se unir, para construir a sua família em união. Então, há essas coisas, né? E há esse passado, e é importante também que cada um perdoa. É muito importante, e às vezes acontece que uma pessoa traz do passado, porque foi magoada, passou por muitas dificuldades, então às vezes ainda há coisas no coração. Mas a pessoa tem que perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós ficamos libertos. Quando uma pessoa não perdoa, sabe o que é que acontece? A pessoa fica sempre a pensar naquele tempo que passou por esses problemas, quando foi traído, está sempre a pensar nisso. Não apenas pensar, mas na verdade está a reviver estes problemas, estas emoções, fica magoada cada vez quando está a reviver esta situação. Então, temos que mesmo perdoar. E a pessoa diz, mas eu tenho razão, mas a sua razão não vai fazer nada. Você, aí,
o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que fazer o que Jesus manda fazer. E Jesus manda perdoar. E isto é crucial numa família desta, que os dois perdoam o passado, que não tem lá nada ligado. E às vezes é complicado, porque quando há filhos, né, às vezes no fim de semana vai para uma, então há esse contacto. Há esse contacto com o ex-marido, ex-mulher. Agora, o meu conselho é que você gaste o menos possível com essas pessoas. O menos tempo possível, porque cada vez quando se encontra com esta pessoa, normalmente há um conflito, há uma confusão, coisas que acontecem, e a pessoa que fala, e a pessoa fica logo magoada, a pessoa fica logo mal disposta, todas essas coisas. Então, evita isto ao mínimo. Evita ao mínimo, e quando que isto tem que acontecer, então faça todas as coisas, tenta fazer as coisas em paz, para que não há confusão nenhuma. Entretanto, é importante perdoar. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento, não é eu ponto agora eu sinto que eu posso perdoar, porque agora já está muito para trás, já consigo perdoar. Não. Perdoar, nós temos que fazer o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido possível nós perdoamos, mais rápido possível nós ficamos libertos. Porque no momento que eu perdoo, então eu já não vou pensar nesta coisa, fica cortado. Agora, a pessoa ainda se lembra, mas não vai pensar nisso, pois isso aconteceu, ele fez isto, ela fez isso, e a pessoa está a reviver e vem essas emoções, todas essas coisas. Não, a pessoa perdoa e vai à frente com a sua vida. O que é que acontece? A pessoa fica liberta. Deus vai libertar, vai lhe tirando esta memória, e mesmo se você, uma vez ou outra, pense nessa memória, já não tem esta emoção, já não tem esse sentimento, porque Deus vai tirando isso. Então você fica liberto daquilo que aconteceu. Então, perdoar é uma coisa muito importante, especialmente numa família desta, onde há muitos conflitos, é muito fácil de acontecer, depois os filhos também de um ou outro, que depois não se dão, e esta tem mais atenção, e outra tal, e esta consegue, ou esta não consegue. Então, na verdade, há muitas coisas que o casal tem que decidir. Agora, também é importante o seguinte, os filhos, né? Imagina que o pai tem filhos, o marido tem filhos. Agora, esses filhos têm uma mãe, né? Então, a nova esposa, que agora está neste novo casamento, não é a mãe desses filhos, né? Pode ser, às vezes, quando são muito pequeninas, pronto, há mais esse sentimento, mas, em geral, quer dizer, ela tem que entender, ela não é mãe, não é mãe desses filhos, então não devia dizer, olha, tem que tratar com a mãe, porque ela não é mãe, eles têm uma mãe. Agora, tem que ter regras e um respeito. O pai nunca pode aceitar que os filhos dele maltratem a sua esposa. Nunca pode. Se ele tem que fazer uma opção entre a mulher e os filhos que são dele, ele tem que escolher a mulher. Porque, para ele, em primeiro lugar, está a mulher. Só depois os filhos. E ela, a mesma coisa. E muitas vezes as crianças, né? Porque as crianças são uma vítima. Eles são vítimas no meio disto tudo que os adultos não conseguem não construir um casamento como deve ser, e houve divórcio e esses problemas todos. Os crianças, no final, eles sofrem com tudo isso. Então, a pessoa tem que tomar as regras, tem que colocar Deus no lugar. Tem que colocar Deus e tratar todos os filhos do mesmo jeito. Ver que todos entendem que eles todos são importantes. Porque todas são filhas, todas são criaturas de Deus. E é a responsabilidade dos pais, mesmo essa nova família, né, de tomar conta dos seus filhos. Então, não pode dar certos favores a uma e outra dar favor a outra. Não. Tem que haver, né, esta igualdade. Agora, essas coisas não são fáceis. É uma coisa, muitas vezes, complicada. Mas são coisas que temos de fazer à maneira de Deus. Então, isto é uma decisão que cada um tem que fazer. Agora, temos que saber também o seguinte, que cada coisa, cada ação dá sempre um resultado. As nossas ações decidem o nosso futuro. E, aliás, aquilo que eu estou a falar agora está nesse livro, Casei e Agora, porque eu falo aqui de uma dessas situações, quando é um segundo casamento. Porque aí a família, né, como construir, há certos fatores que não acontecem quando um casal casa e que não tem um passado, não houve relações anteriores. Então, por causa disso que eu incluí este capítulo aqui dentro, porque é importante. Não existe uma família perfeita e nós temos de fazer as coisas da maneira de Deus. Fala em Mateus 7. No Mateus 7, Jesus dá o exemplo de 2 homens. E fala...
fala de dois homens e ele diz assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combater aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comparei-lo ao homem insensato. Edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combater aquela casa, caiu, foi grande a sua queda. O que é que vemos aqui? Duas pessoas. As duas pessoas, né, esses dois homens, eles tiveram as mesmas circunstâncias. Aliás, os dois ouviram, sabiam a palavra de Deus. Então podemos dizer que cada um deles estava numa família, né, que tem um passado, anda com vários filhos e tudo isso. Entretanto, ouve a palavra e pratica. Se ele pratica, vai haver essas tempestades, vai haver esses conflitos, vai haver esses problemas. E o outro passa pela mesma coisa. Só que um pratica a palavra e o outro não pratica. Um põe as hierarquias certas e anda no caminho de Deus, faz as maneiras à maneira de Deus, ensina os princípios de Deus, faz aquilo, enquanto a outra pessoa sabe isto tudo e diz: não, eu sei essas coisas, eu sei, mas ele não põe na prática. Se ele não põe em prática, essas mesmas circunstâncias lhe vão acontecer. Ele vai ter esses problemas, esses conflitos, mesma coisa vai acontecer. Só que ele vai cair. Então só depende de uma coisa: se ele pratica ou não pratica a palavra de Deus. E às vezes nós falamos isto e a pessoa pensa: pronto, então é só isso. É só isso. Mas isto faz a diferença. Porque quando eu faço as coisas à maneira de Deus, Deus está lá com a sua bênção. E quando Deus está, os demónios não podem estar. Quando Deus está e a pessoa pratica a palavra de Deus e fecha as portas ao diabo, não deixa o diabo entrar, então os demónios não podem trazer essas confusões, não podem trazer essas influências. Os seus filhos vão andar em bons caminhos. Por quê? Porque você está a fazer a palavra de Deus. Está a obedecer à palavra de Deus, então Deus ordena a bênção. E Ele toma conta dos seus filhos, toma conta do seu casamento, toma conta da sua família. Vai haver na mesma os problemas, vai haver na mesma todas essas situações. Mas quando isto acontece, você toma esta decisão. Isto está a acontecer, este problema. O que é que Deus diz? Em vez de você logo reagir o que lhe passa pela primeira coisa na cabeça, né? Você toma essa decisão. O que é que Deus diz que ele tem que fazer? Isto é uma questão de hierarquia? Isto é uma questão de falta de respeito? Isto é uma questão que o diabo está a tentar entrar na minha vida, na minha família, através desta pessoa, deste filho ou isso? O que é que está a acontecer? E, na verdade, aí eu também quero aconselhar. Sabem, em todas as nossas igrejas nós temos a reunião da sexta-feira, que é uma reunião lutar até vencer. Então, o meu conselho é que você venha todas as sextas-feiras a esta reunião, para você orar pela sua família, para você lutar a favor da sua família. Você não sabe os planos que o diabo tem preparado para a sua família. Mas uma coisa está certa: ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida, vida e abundância. Então você precisa da proteção de Deus, a bênção de Deus. Então, você, na verdade, vocês que estão numa situação desta, têm que ter muito cuidado do lado espiritual. Que Deus está presente em todos os lados e que a pessoa proteja a sua família, que ora, que faz a parte espiritual, que faz esta intercessão, que luta contra o diabo, que faz a sua parte. Porque aí Deus vai ordenar a bênção e Deus vai proteger. E estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título A Família nos Dias de Hoje. Aprendemos que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Uma família que coloca Deus em primeiro lugar terá tudo de bom, porque é Deus quem vai acrescentar tudo o resto. Desejo que seja Deus a dirigir a sua família e assim terá uma família de sucesso. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher ou então pode visitar a nossa página espaçomulher.eu. Agora sim, chegamos ao final de mais um programa e não posso deixar de o convidar a visitar o nosso site editora-consultor.com
Curiacos. Pode também entrar em contacto connosco, deixar as suas sugestões e opiniões na nossa página. Daqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.